Shalom, Shalom Aleichem, Boker Tov, que vocês estejam felizes, alegres em seus corações, com a presença da Torá na alma de vocês, que vocês tenham esse amor agigantado pela Torá a cada dia. Meu objetivo com cada vídeo, como eu sempre digo, é que vocês conheçam e tenham um amor muito, mas muito intenso pela Torá, porque a Torá, ela é a palavra de Deus. A Torá é a manifestação de Deus, a conexão de Deus proposta para o povo de Israel e através de Israel para toda a humanidade. Bom, vamos lá. Então, Torá, a tradução correta de Torá não é lei, tá certo? Eu tenho batido sempre nessa tecla, é instruções. E as instruções divinas são ensinamentos que Deus nos dá para seguir, ou seja, toda vez que eu tenho um ensinamento de um mestre, obviamente eu me passo a ser um discípulo daquele mestre e vou seguir aquele mestre. E o nosso mestre maior é Deus. Né? Nosso mestre perfeito é Deus. E ele nos dá as instruções. O Salmo 119 diz que a Torá é a verdade. Então, a partir desse preceito e desse conceito e dessa conclusão, qualquer tentativa de abortar a Torá, de modificar a Torá, de acrescentar ou diminuir, ou dar um chega para lá na Torá, a gente pode ter a certeza de que não procede de Deus, mas que é diabólica, é satânica, procede de um movimento que tem o objetivo de afastar as pessoas de Deus da Torá. Mas claro que as coisas precisam ser disfarçadas, porque o próprio Shaul, o apóstolo Paulo, ele diz que não é de se admirar, não é de se espantar, que o próprio Satanás e seus servos, seus ministros, se disfarçam de ministros de luz, ou seja, eles não vêm com uma roupagem de chifres e o rostinho vermelho, o corpo vermelho, com o rabinho pontiagudo e com tridente. Eles vêm disfarçados de religiosos, de pessoas que misturam a ideia de Yeshua, de Jesus, com a crença, com a religião que eles querem impor. Porque se tirasse Jesus, por exemplo, da religião, as pessoas começam quem não for, obviamente, que crer, vamos dizer assim, em Yeshua como Messias, eles vão rejeitar. Então ele não tirou Jesus da religião, ele criou uma religião que incorporava Jesus e apresentou ao mundo, e o mundo aceitou. Tá? Só que aceitou por quê? Porque as pessoas não tinham Torá, não tinham o conhecimento da verdade. Né? Salmo 19 diz que a Torá de Adonai é perfeita e faz techuvá, restaura a alma. O Salmo 119 diz que a Torá de Adonai é a verdade. Então, mas Jesus diz que ele é a verdade. Mas claro, ele é a verdade, porque o Messias, ele é o mestre da Torá. E ao mesmo tempo, lembro que eu falei para vocês que João 1:1 apresenta o próprio Messias como sendo a própria Torá. Ele é a palavra que veio ao mundo. A ideia é a manifestação da palavra que veio ao mundo. Ele é 100% palavra, ele é 100% a Torá que encarnou. Está lá em João 1, né? E a palavra encarnou e habitou entre nós. Ou seja, a palavra de Deus, a Torá, ela veio, se manifestou de uma maneira que eu pudesse vê-la humanamente falando, com os olhos humanos, que é o Messias. Quando nós vamos estudar Messias, por exemplo, é impossível nós dizermos que o Messias não tem ligação com a Torá, porque senão ele não é o Messias. E por isso que não é de se estranhar quando o Yeshua começa a se manifestar, então, ao povo de Israel. Ele já diz lá no capítulo 5 de Mateus, cuidem-se, né? Prestem bem atenção. Eu não vim revogar, eu não vim cancelar a Torá, eu vim dar mais completude a ela, ou seja, eu vim dar mais plenitude. Mas lá, obviamente, os tradutores, eles querem dar uma ideia de que Jesus cumpriu a Torá por mim, então eu não preciso mais cumprir a Torá. Só que aí colocaram lá, cuidem-se porque eu não vim revogar a Torá, mas vim cumpri-la. Aí você tem a ideia de que Jesus cumpriu a Torá por mim. Aquilo que eu não sou capaz de cumprir, ele cumpriu por mim. Então, se ele cumpriu a Torá por mim, eu não tenho mais que cumprir a Torá. Agora eu só tenho que acreditar nele. Eu só tenho que confiar nele. Eu só tenho que crer em Yeshua como Messias, né? Como Jesus Cristo. E aí começa
lembre-se que a Bíblia alterada, ela é a mãe das heresias. Então, quando eu pego a Bíblia e altero, seja na sua interpretação ou na sua própria tradução, eu vou gerar na cabeça das pessoas a heresia. Então ele diz o seguinte: cuidem-se, porque eu não vim revogar a Torá, eu vim dar plenitude a ela, ou seja, eu vim planificar ela, dar mais sentido a ela ainda. Tá? Por quê? Porque ele vem mostrar que a Torá não é apenas um escrito que eu devo seguir, mas ela é espiritual. Ela é algo que procede dos céus. E aí ele vem, exemplo clássico que eu sempre dou, ele diz assim: vocês ouviram, não, vocês aprenderam que não se deve cometer adultério, isso é Torá. Aí ele vem e diz: mas eu vos ensino, de maneira mais profunda ainda, que qualquer um que no pensamento, na mente, tiver um desejo adúltero, já adulterou, já desobedeceu a Torá. Então ele está dando mais plenitude ainda, ele está dizendo: olha, a coisa não é simplesmente o fato em si, mas o que a nossa alma está desejando. Então ele começa a trabalhar a Torá de uma maneira muito mais profunda. É por isso que entra em choque com os fariseus, lembrando que nem todos os fariseus eram pessoas ruins. Existiam 7 escolas de farisaísmo na época, e apenas uma das escolas é que batia de frente com Yeshua, e Yeshua batia de frente com eles. Esses fariseus, eles adotaram regras além da Torá, vamos dizer assim, decisões rabínicas, farisaicas, que estavam além da Torá, que é chamado até mesmo pelos essênios de obras da Torá, obras da lei. Então, o que é obras da lei? É aquilo que não está na Torá, mas que está sendo imposto como se fosse uma Torá, que nada mais é do que um legalismo. Tá? E então Yeshua vai bater de frente com ele como se dissesse assim: olha, eu sou Deus, e vocês estão alterando a minha Torá que eu dei para vocês lá no Sinai, no Monte Sinai. Vocês estão alterando aquilo que eu outorguei. E não tem nada disso que vocês estão falando aí. E o Shaul, o Paulo, ele vai bater muito de frente com os fariseus. Por quê? Porque ele também era fariseu. Ele também era um rabino. Então ele entra num contraste entre o que ele aprendeu como rabino, farisaico, e agora o confronto com a própria Torá verdadeira, né? E começa a abrir os olhos de Shaul, e ele bate de frente. Aí ele começa a usar a expressão hiponomos, debaixo da lei, né? Ou também a ergonomos, né? As obras da lei. Isso é a tradução, né? Não sou eu que estou falando. A tradução seria obras da Torá ou abaixo da Torá, debaixo da Torá. A tradução correta. Mas como o objetivo também era para dar uma ideia de que Torá é lei, a tradução adotou a palavra lei como tradução de Torá. Então, ou até mesmo outras traduções que parecem incríveis e não tem sentido, né? Por exemplo, quando Yeshua diz lá em Mateus 7, né? Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Ele diz: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Lá não é iniquidade, lá afastai-vos de mim, vocês que não praticam a Torá. Quando ele diz lá também, né? Por aumentar, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Não é iniquidade lá. Lá diz assim: por se multiplicar o afastamento, a negação da Torá, o amor se esfriará. Então, veja que as traduções, elas são boladas para confundir as pessoas. Tá? E aí, o que eu quero mostrar para vocês? É que tudo está de tão maneira encaixado na religião, que tanto Paulo como João, eles vão mostrar de que num tempo muito próximo ao deles, ou seja, eles vão partir e em seguida irá acontecer a corrupção da fé verdadeira, da emuná verdadeira. E eles adiantam isso, né? Porque o Paulo diz: olha, quero lembrar vocês que o Espírito expressamente avisa que haverá apostasia, e as pessoas seguirão a ensinos mentirosos de demônios. Então, quando ele está falando de apostasia, a palavra apostasia significa abandonar a posição de fidelidade, né? Então, por exemplo,
a ideia de que ele está colocando é que se eu tenho uma posição firmada, fundamentada na Torá, no momento que eu me afasto dessa posição de fundamentação na Torá, eu estou fazendo uma apostasia. Eu estou abandonando a emuná verdadeira, a fé verdadeira. E ele diz que isso é estratégia, porque são ensinos demoníacos, ensinos mentirosos. E a teologia cristã, ela é exatamente aquela prostituta no capítulo 17 de Apocalipse. É a prostituição da fé. E por que ela está sentada sobre as 7 colinas? Porque as 7 colinas representam a Roma. E ela é nascida dentro dessa ação espiritual romanista, né? Então notem que há um abandono de Jerusalém e a sede da fé cristã, vamos dizer assim, é Roma. Então há uma negação de tudo que está relacionado com Israel e há uma tentativa de fazer uma supremacia de uma teologia que está centrada em Roma. E aí vão vir Marcião, Tertuliano, Epifânio, Justino, Agostinho, toda essa gente, instrumento diabólico, vão trazer ensinos heréticos, vão trazer ensinos mentirosos, porque são instrumentos demoníacos. E claro, vão rechear tudo isso com o nome de Jesus, para que as pessoas achem que se tem Jesus, então é a verdade. Eles chegam ao ponto de ensinar que Jesus criou uma nova religião, que é o cristianismo, e que os apóstolos, sobretudo Paulo, foi um inimigo da Torá, bateu de frente com os judeus e ele perpetuou o cristianismo. É outra mentira, porque se as pessoas lerem as cartas paulinas, vão ver que nunca Paulo abandonou a Torá. Mas aí eles pegam versículos isolados, e alguns versículos eles pegam ipsilíteres, ou seja, do jeito que está ali mesmo, e desenvolvem uma interpretação diabólica. E outros textos, eles dão uma alteração para que haja uma conformidade com a teologia. E isso é histórico, isso não sou eu que só estou dizendo aqui, é o que o Pedro acredita. Não, eu leio a história da igreja e você vê lá os historiadores da igreja falando sobre essas pessoas, os próprios registros de Tertuliano, de Epifânio, de Agostinho, de Jerônimo, essa turma toda de Marcião, eles deixam registros que mostram as suas ações diabólicas. E claro que Adonai fez questão de preservar essa história para que o mundo tivesse a fundamentação de que o cristianismo é uma mentira. Teologicamente é uma mentira. Gente, eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de teologia, tá? Eu não quero ofender ninguém em específico. Eu estou falando que a teologia cristã é diabólica, ela é satânica, ela é mentirosa e ela se opõe à Torá. Por isso que Yeshua diz, eu não vim revogar a Torá, eu vim torná-la ainda mais conhecida, mais plena ainda. Porque quando a gente lê a história as Escrituras Sagradas, quando a gente vê quem é o Messias nas Escrituras Sagradas, porque as pessoas acham que o Messias só existe no chamado Novo Testamento. O Messias ele está presente em todas as Escrituras Sagradas. Quando a gente lê a respeito do Messias, a gente sabe que o Messias é aquele que vai trazer a Torá à tona, porque ele vai vir no momento em que a Torá está começando a ser esquecida, está começando a ser confundida. E aí ele vem e traz a Torá à tona. E Yeshayahu, o Isaías, ele fala no capítulo 2 que na Harit Hayamim, ou seja, nos últimos dias, a Torá iria fluir de Jerusalém, do Monte Sião, para toda a humanidade. Então, quando Yeshua vem, ele inaugura, vamos dizer assim, ele aperta o play do Harit Hayamim. E aí a Torá começa, então, novamente, a criar força. E aí nós temos um poder das trevas, que é a teologia cristã, e o poder da luz, que é a Torá. E agora vão entrar em choque. Certo? Então, quando os discípulos, no primeiro século, aqueles discípulos que foram ganhos pelos ensinos, pelos ministros dos ministérios dos apóstolos, eles começam a crer que Yeshua de fato é o Messias que estava sendo prometido nas Escrituras Sagradas, eles não abandonam a Torá, eles se mantêm fiéis à Torá e ao mesmo tempo, obviamente, como tem que ser, eles reconhecem Yeshua como o Messias, o ungido, aquele que lhes trará mais ainda a compreensão da Torá. E isso está recheado, todos os textos, o Talmud, a tradição judaica mostra
Inclusive isso, que quando o Messias viesse, ele traria uma apresentação da Torá muito mais clara, muito mais compreensível. E é o que o Messias faz. Basta ler nas Escrituras. Ele diz, não vai passar um pingo, não vai passar já tem uma passagem lá, né, um tio, ou coisa assim, mas as expressões lá são traduções. Mas ele fala até que não vai passar um pontinho, que existe no alfabeto no hebraico um pontinho que parece um espinhozinho. Ele diz, não vai passar nem esse espinhozinho, que é tão diminuto. Não vai passar nada da Torá. Está lá no Mateus 5, gente. Paulo, que dizem, ele foi contra a Torá, ele vai e fala, Romanos 7, a Torá é boa, santa, perfeita. Ele fala, as Escrituras Sagradas são inspiradas por Deus. O que vocês acham que ele está falando ali de Escritura Sagrada? Só tinha na época aquilo que os cristãos vão chamar de Velho Testamento. Não existia no Novo Testamento escrito. Ele estava dizendo, as Escrituras Sagradas são inspiradas por Deus. Se elas são inspiradas por Deus, elas não podem ser negadas. Elas são de Deus. Daniel 7, no versículo 25, ele fala assim, e proferirá, né, os que se levantam contra Deus, né, ele diz assim, proferirá a palavra contra o Altíssimo. Esse líder que vai surgir em Roma, ele diz assim, ele proferirá a palavra contra o Altíssimo e se empenhará em destruir os santos do Altíssimo, que é o povo judeu, e cuidará em mudar os tempos e a Torá, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos metade de um tempo. E aí a gente vê que existe uma permissão de Deus para que essa apostasia se mantenha. Um tempo, outro tempo, metade de um tempo. Então é um tempo determinado isso. Mas reparem que Daniel já está vendo o seguinte, um líder vai se levantar em Roma e vai blasfemar contra o Altíssimo, né? Ele vai se empenhar em destruir o povo judeu, e isso acontece século após século. Vocês podem notar isso, leiam a história, vocês vão ver que século após século existe a tentativa de destruir o povo judeu, que é os santos do Altíssimo, e ele cuidará em mudar os tempos e a Torá. E aí é interessante que a gente tenha em mente que como é a história de mudar os tempos? Mudar os tempos é a maneira como a Bíblia nos revela a contagem dos tempos. Não é meramente a contagem dos anos, é tudo. Por exemplo, nós temos lá instituições eternas, está lá, perpétuo, está lá a expressão perpétuo, para sempre. Nós celebramos a Pessa, no dia 14 e 15 de Nissan. Depois fala que nós temos que celebrar ainda por 7 dias a festa de Hag Matzot, ou seja, a festa dos pães ázimos, tá, junto com a Pessa. Nós vamos ter a Shavuot, que foi traduzido como Pentecostes. Nós vamos ter Rosh Hashanah, que é o início, o princípio do ano, né? Ou seja, a cabeça do ano. Seria o ano novo judaico, vamos dizer assim, né? Está lá na Bíblia. E nós vamos ter também Yom Kippur, que é 10 dias depois de Rosh Hashanah, né? Depois do contagem do ano. Então nós temos Yom Kippur, o dia da expiação. E depois, 7 dias depois do Yom Kippur, nós vamos ter 8 dias de celebração, que é a festa de Sukkot, a festa como fala lá na tradução, dos tabernáculos, das barracas, né? Tudo isso é bíblico. E foram instituídas por Deus. Então eu não tenho autoridade para negar essas festas, nem para interrompê-las. Mas Yom Kippur é dia do perdão, Jesus já me perdoou, não preciso mais de Yom Kippur. Gente, isso é absurdo. Não que Yeshua nos trouxe perdão, mas cancelar Yom Kippur é apostasia. E eu vou explicar por quê. Porque de Rosh Hashanah a Yom Kippur passam-se 10 dias. Então aqui a gente celebra a virada de ano, né? Nós estamos no ano 5.784. Então nós vamos mudar para o ano 5.785. Só que depois dessa celebração dessa contagem do ano, que tem a ver com a criação de Adão, ou seja, o número de anos que se passaram desde que Adão foi criado, então a história da criação do mundo, a contagem dos anos do mundo, quantos anos o mundo tem, aí nós vamos contar 10 dias. Esses 10 dias são 10 dias de profunda reflexão, são dias de introspecção, em que eu me avalio e começo a repensar a minha vida diante de Deus e diante do meu semelhante.
são dias de humilhação da alma para eu poder fazer consertos, né? Então, se eu ofendi alguém, eu vou procurar alguém para desfazer essa ofensa. Naquilo que eu ofendi a Deus, eu vou me retratar, vou fazer a minha confissão de pecado a Deus. Se eu ofendi minha família, eu vou procurar minha família para consertar isso, ou meu vizinho, meus conhecidos. Naquilo que eu defraudei alguém, prejudiquei alguém, naquilo que eu ofendi alguém, naquilo que eu falei de errado para alguém, enfim, os meus pecados, né, previstos na Torá. Então é o meu tempo de, vamos dizer assim, de consertar. Aí quando chega no dia da Yom Kippur, dia da expiação, é o dia que eu me apresento então diante de Deus. Está lá na Bíblia. Eu me apresento diante de Deus e faço a minha confissão de pecado. Independente de que Yeshua tenha me trazido o perdão, eu ainda não estou redimido. Certo? Yeshua trouxe o perdão, mas eu ainda não estou redimido. Eu ainda sou um ser que estou vivendo nessa terra, ainda sou carnal, eu ainda tenho inclinações boas e inclinações ruins. Então eu me aproximo no dia de Yom Kippur com humilhação extrema, ou seja, eu tenho que humilhar a minha alma, está lá no escrito das Escrituras Sagradas, né, no registro das Escrituras Sagradas, e eu faço isso com 25 horas, no mínimo, de jejum, de comida e de água. Então meu corpo fica muito enfraquecido nesse período de Yom Kippur. E é o momento em que eu vou anular a minha corporeidade e a minha alma vai ter mais força para poder se comunicar com o Eterno. E aí eu vou conversar com Ele, eu vou fazer a minha confissão de pecado, ou de pecados, né? E obviamente que eu vou sentir um prazer enorme na minha vida, no encerramento de Yom Kippur, porque eu vou sentir essa coisa boa, que é me aproximar de Deus, ganhar esse perdão. Quando Yeshua, mas Yeshua então não tem sentido? Claro que tem sentido. Aquilo que eu não consigo, né? Por exemplo, Yeshua me traz o perdão no sentido de que ele traz a acaparar. O que é acaparar? Ele me encobre com o sacrifício dele mesmo, né? Ou seja, aquela história de quando eu levava o animalzinho no templo e transferia para ele a minha culpabilidade, ele morrer no meu lugar. Agora, esse sacrifício ele vai ser encerrado, tá? Porque Yeshua é o sacrifício perfeito. Mas ainda estamos, eu quero chamar a atenção para vocês, eu creio em Yeshua como Messias, outros judeus ainda não creem, vão crer no final dos tempos, não se preocupem, mas como ele é a capará perfeita, ou seja, o sacrifício perfeito, repare que desde a destruição do templo, no ano 70, não houve mais sacrifício. Não tinha. Mas como que nós judeus agora vivemos sem sacrifício? Não tem mais sacrifícios. Mas o exercício do Yom Kippur continua. A minha confissão me faz bem, inclusive. A minha família faz a sua confissão de pecados. A minha família mesmo, que faz a sua confissão em Yom Kippur, faz o jejum. A minha filha, que é uma adolescente, faz o jejum. Nós enfraquecemos, nós mortificamos o corpo naquele dia, de tal maneira, gente, assim, para quem nunca fez esse jejum de Yom Kippur, a gente se sente muito debilitado mesmo, muito tonto, muito fraco. Então o corpo perde muito da sua força, mas a alma está muito viva, muito forte ali. E aí, nesse momento, a gente começa a se relacionar com o Altíssimo, que é Espírito, né? Então a gente se relaciona nesse sentido, se aproxima dele, como um exercício dessa prática. Na época do templo, do santuário, milhões de judeus vinham até o templo em jejum e se colocavam ali diante de Adonai. E aí tinha um sumo sacerdote que ficava um tempo dentro do Santo dos Santos e depois trazia então a notícia do perdão. Repare o seguinte, o próprio sacerdote ele ficava oculto no Santo dos Santos por um tempo. E só depois ele vinha e se manifestava então. Então, se hoje nós concluirmos realmente que Yeshua é o nosso sumo sacerdote, nosso Kohen Hagadol, ele está, nesse momento, no Santo dos Santos. Ele está oculto. E ainda não saiu para nos trazer o perdão. Deu para entender? Então, nós ainda estamos nessa fase de estarmos diante do santuário, aguardando a volta do Kohen Hagadol, do sumo sacerdote, para nos trazer o perdão. Então aquela ideia de que eu já estou perdoado, posso fazer o que quiser agora, isso é piada, isso é heresia. Tá? Então quando a teologia cristã ela vai sendo desenvolvida,
eles vão querer mudar tudo isso. A Páscoa já não é mais Páscoa. A Páscoa virou uma heresia total, né? Ela tem data, é sempre no domingo que cai, para forçar uma barra. Depois eu vou mostrar num vídeo que Yeshua não ressuscitou num domingo. Vou mostrar para vocês biblicamente isso. Mas então eles criam a Páscoa para dar a ideia do domingo, porque o domingo tem que ser a substituição do Shabat, porque o ódio pelo povo judeu e o ódio pela Torá é tão grande que eu não posso preservar nada de que seja bíblico e que os judeus tenham posse disso. Eu preciso criar uma nova religião. Então eles vão se empenhar em trocar até isso. Então vai trocar a Pêssah, vai virar uma Páscoa mentirosa, demoníaca, vai trocar o Shavuot, Pentecostes, que é a entrega das primícias, e a outorga da Torá. Ela está relacionada com a outorga da Torá, ao mesmo tempo que Israel é a primícia oferecida a Deus lá no Sinai. Deus vem e traz a Torá, né? Outorga a Torá ao povo de Israel, que é, como o próprio Paulo diz, os detentores e aqueles que têm a capacitação celestial de ensinar os oráculos de Deus. Então note que quando se criou a teologia cristã, a primeira coisa que eles fizeram é isolar os povos judeus. Não teve nenhum concílio do cristianismo a presença de sábios judeus. Não seria óbvio se a salvação vem dos judeus, se o Messias vem dos judeus, se a Bíblia vem dos judeus, eu tenho os judeus, e além do mais foi escrito em hebraico, não era óbvio que eu tenho que ter os judeus presentes para poder nos explicar, vamos dizer assim, na teologia cristã. Imagina um concílio, o povo está lá, todo reunido lá, eles vão trazer os judeus para nos ensinar o sentido dessas palavras aqui, porque Paulo diz, os oráculos foram confiados ao povo de Israel. Então não tem como você isolar Israel. Mas é exatamente isso que a teologia cristã fala. Israel já era, agora é a igreja. A famosa teologia da substituição. Chega para lá, Israel já era, recusou Jesus, então eles já perderam agora é tudo conosco, tudo igreja. Mas essa é uma jogada de Satanás. Se você afastar Israel, você afasta a Torá, que é a palavra de Deus. Tá? Que é o que Paulo diz, toda a escritura é inspirada por Deus. E é útil para a educação, para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça. Essa é a missão da Torá, gente. Ensino, educação, correção e repreensão na justiça. Essa é a missão da Torá. Nós aqui um dia estávamos conversando na nossa celebração aqui, a gente sempre, antes do almoço, né, antes de nós almoçar, a gente faz a celebração. Nós estudamos as escrituras sagradas e oramos, e depois nós vamos almoçar. E naquele dia nós estávamos falando sobre essa questão do temor a Adonai. O que é temor a Adonai? Temor a Adonai está relacionado com a Torá e com a doutrina da recompensa e da punição. Se eu obedeço a palavra de Deus, eu sou recompensado. Se eu desobedeço a palavra de Deus, eu sou punido. Isso está lá nas Escrituras Sagradas. Por isso que Paulo diz, ela é útil para a correção, né, e repreensão na justiça divina. Então, o que é temor a Deus? Eu não faço tudo que eu gostaria de fazer carnalmente, porque existe dentro de mim um temor a Deus. E esse dia eu perguntei para um amigo meu, que se ele estiver ouvindo o vídeo, ele vai lembrar. Eu perguntei para ele assim aqui em casa, né? Ele é de origem cristã. Eu perguntei, como é que você sabe quando alguém está cometendo pecado? Aí ele me disse assim, bate uma tristeza no coração. Eu disse, não, isso é muito relativo. Por uma outra pessoa poderia dizer, não, eu não vejo assim, para mim é de outra forma. Aí virava uma coisa relativa. Aí ele disse, é mesmo, né? Pois é. A gente só sabe o que é pecado por causa da Torá. O próprio João diz na sua carta, ele diz o seguinte, porque o pecado é a transgressão da Torá. Então eu preciso saber o que é Torá para saber o que é transgressão. Tá? Essa é a ideia. Então essa mudança de tempo, né, vai trocar a festa Sukkot, a festa das barracas, como fala. Qual é o cristão que celebra a festa das barracas, gente? E as festas foram dadas por Adonai para que pudessem nos indicar tempos de coisas que vão acontecer também. A própria festa da Pêssah, que é a festa da libertação do povo do Egito, ela está associada à grande libertação que nós vamos receber no final dos tempos. A festa de Shavuot, ela está associada às primícias, né? A colheita dos primeiros judeus que passaram a crer em Yeshua como Messias, está lá em Atos 2. Aí muita gente acha que ali está a igreja, não tem nada de igreja ali, são os primeiros judeus
que estavam reunidos e que receberam então essa outorga espiritual para serem ministros do Messias, né? Passar a servir o Messias na propagação da Torá e do próprio Messias. Depois, ninguém celebra Yom Kippur. As pessoas não têm ideia do que é assimilar, de que é buscar verdadeiramente pedir perdão a Deus e fazer concertos com as pessoas da nossa volta. Não celebram Rosh Hashanah, que é o ano novo, né? Os cristãos adotaram o ano que o Papa Gregório criou, que é o ano gregoriano. Então, até a mudança, reparem, enquanto o nosso ano ele não tem uma data fixa, porque o Rosh Hashanah acontece no primeiro dia do 7º mês. O que acontece então em Rosh Hashanah? Nós atribuímos a Deus a criação de todo o universo e do homem. Nós colocamos não a teoria de bilhões de anos, trilhões de anos, coisa assim. Nós temos a contagem dos anos de Adão. E esses 10 dias depois de experiência, de humilhação, de retificação, de buscar consertos, aí vamos para Yom Kippur, o dia da busca de um relacionamento mais profundo com Deus. Tá? E aí vem para a festa das barracas, que é, ao mesmo tempo, veja bem, nós temos um embasamento de que Yeshua nasceu em Sukkot, na festa das barracas, e que o retorno dele está associado à festa das barracas. Tá? Então eu preciso saber quando é que acontece a festa das barracas, que é Sukkot. Reparem que todos os ataques a Israel aconteceram nesse período da festa de Sukkot. Por quê? Porque é como se o diabo tentasse impedir a vida do Messias, o retorno do Messias, se alguém quiser usar a palavra retornar, né? Por quê? Porque essa festa, o próprio Satanás sabe que ela é vital. E ainda diz lá em Zacarias que depois que o Messias vier e passar a reinar em Israel, Israel vai continuar vivo, gente. Não é a igreja, não, é Israel mesmo. A igreja não existe. A igreja também é um termo que foi inventado. Depois eu vou mostrar isso para vocês. Quando então lá Zacarias fala, depois que o Messias estiver reinando em Israel e reinando sobre o mundo inteiro, porque Israel vai ser a nação que vai reinar sobre a humanidade, ou seja, de Israel virá a Torá e o povo de Israel será os braços do Messias para ensinar a Torá e fazer a humanidade caminhar nos caminhos de Deus. E aí, lá diz o seguinte, que ai das nações que não vierem adorar a Adonai na festa das barracas, isso é coisa. Ela é séria. E ainda tem muito mais coisa, gente. A questão da circuncisão, Paulo falou que tem que ter circuncisão no coração. Claro que tem que ter circuncisão no coração. Não adianta eu ter a circuncisão do meu prepúcio e o meu coração não ser de Deus. Porque existe uma ligação entre essa circuncisão e a circuncisão do coração. O que ele está dizendo? A circuncisão é uma aliança feita com Abraão. E nós nos comprometemos a participar. Ou seja, se nós somos filhos de Abraão, nós somos circuncidados. Mas é só para judeu? Claro que não. Ele circuncidou até os servos que ele tinha lá, os escravos que ele tinha lá, que eram gentios. Toda a humanidade passará pela circuncisão. Mas é a circuncisão do coração? É isso que eu estou repetindo. O Paulo não foi contra a circuncisão, porque ele mesmo diz, eu sou circuncidado no 8º dia. Ele dá esse testemunho. O que ele está dizendo é que essa circuncisão, ela também tem que estar relacionada ao coração. Eu não posso ser judeu externamente. Eu não posso ser adorador de Deus externamente, né? Seja judeu ou gentil. Eu adoro Deus, mas eu não cumpro a palavra dele. Então isso não é no coração, isso é só de fachada. O Paulo batia com os próprios conterrâneos dele, que eram legalistas, mas não por serem judeus. Só que os textos foram alterados de tal maneira. Gente, existem registros históricos. Trocaram os textos para fomentar a ideia. Aí vem o Constantino, o imperador Constantino, ele se converteu ao cristianismo, ele viu um símbolo da cruz, tal, e aí se converteu. Mentira! Ele usou os cristãos da época, que eram cabeça oca, vamos dizer assim, em termos de vazio de Torá, e ele aproveitou esse gancho e trouxe. Como ele odiava os judeus, ele também aproveitou. Já os pais da igreja, né, da época, eles criaram a doutrina do domingo, que é o dia do sol, dia do Deus Sol. E o Constantino também era adorador do Deus Sol. Ele gostou da ideia, vamos pegar, vamos aproveitar, vamos fazer, cancela esse tal de Shabá.
Só que o Shabbat foi instituído ainda no Éden. Lá Adonai diz que ele é dia santo, sagrado. E ele está dentro do decálogo, né? Das 10 palavras, dos 10 mandamentos. Então a teologia cristã simplesmente fez uma alteração da Torá tão grave aí. Ela retira esse quarto mandamento e acrescenta um domingo aqui no meio. O que é mentira, é satanismo isso. Então é muito sério, gente, muito sério. Eu quero mostrar para vocês no próximo vídeo sobre a questão de a apologia do domingo, ou seja, como que a teologia cristã defende o domingo e anula o Shabbat. E vou mostrar para vocês que Yeshua não ressuscitou no domingo, que nem existia domingo. Tá? E que as apologias para o domingo são falsas, são heréticas. E eu espero que você compreenda mais uma vez. Eu não estou atacando pessoas, indivíduos. Não estou atacando cristão aqui, cristão ali, cristão ali. Eu estou atacando veementemente, fortemente a teologia cristã. Toda a igreja, seja ela católica ou evangélica, ela persiste na heresia. E esse ensino, ela é continuado. E é grave isso, muito grave. Bom, esse é o preparo para o próximo vídeo, tá? Fiz um preparo para a gente adentrar o próximo vídeo e a gente entender claramente essas mudanças que são satânicas, que é a apostasia. Que a Adonai nos permita a gente nos reencontrar no próximo vídeo e trazemos muita fundamentação para você que ama Deus verdadeiramente e ama assim, então, a sua palavra, a sua Torá. Um beijo no coração.